Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Este é o nosso vídeo do semanal, onde a gente faz uma análise do que aconteceu na semana e tenta aí ver padrões gráficos que possam nos ajudar nas semanas vindouras, né? Nesses vídeos aqui, nesses livros aqui, tem parte desse conhecimento disponível para vocês aqui nesse link. Quem quiser ajudar o canal comprando os livros e adquirindo conhecimento enquanto isso, está aqui para vocês poderem ajudar. Antes de começar a falar do semanal, vamos todos juntos agora cantar um parabéns. Parabéns para você nesta data querida. Hoje é aniversário da nossa Liliane. Parabéns, Lili, feliz aniversário. Eu sei que você está fazendo 25 anos, uma menina jovem ainda, quase uma donzela menina ainda. Feliz aniversário, tudo de bom, muitas felicidades. Espero que o resto do pessoal possa te dar os parabéns também de alguma forma. E vamos nós, tá? Bom, o que nós tivemos ontem? Antes de falar do semanal, a gente fala do diário, porque né, a gente, segunda-feira, hoje é sábado, né? Segunda-feira, a gente já parte direto para as perguntas sem precisar fazer a análise do diário de sexta, né? Porque também não faria muito sentido. Bom, tudo caindo, 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 como era esperado, o Profit aqui na sua lentidão. E aí chegou na região de suporte. Essa região toda aqui é uma região de suporte. Deu o alvo deste candle, que nós mencionamos que tinha um trade específico para ele. Tá? Deu o alvo foi um pouquinho mais acima disso aqui. Tá? Deu o alvo aqui. Chegou na região de suporte, candle de indecisão. Ontem foi um inside bar. Eu vi gente já falando de animação. Calma, galera, calma. Isso é um inside bar, não diz grandes coisas, tá? Por enquanto, é como se o gráfico tivesse terminado desse jeito, tá bem? Muita gente vai até operar se perder a mínima desse inside bar, muita gente vai aproveitar para operar aqui, tá? Porque aí o cara pode operar a mínima do inside bar e esse é o setup, não é um setup que eu use, mas é um setup que existe. O cara espera perder essa mínima e bota o stop aqui em cima. Ao invés de precisar botar o stop lá em cima, ele consegue operar com um stop mais curto. Eu não gosto dessa ideia, mas existe, tá aí. Disponível para quem goste e queira testar e ver se dá certo para eles. Bom, dentro da região de suporte, que é isso aqui, tudo isso, tá? Muitas vezes o ativo fica fazendo tipo um pinball, fica ali para lá, para cá, para lá, para cá, tá? Até se decidir o que vai acontecer. Tá? Nós tivemos os 3 pushes down, continuamos no push down, na terceira pernada de baixa. Esse candle não muda isso, como esse aqui também não mudou isso. Tá? Para a gente falar, acabou aquela pernada, a gente tem que ter um movimento, não um candle. Um movimento como esse. Um candle só não faz verão. Então, continuamos, em teoria, buscando níveis mais baixos. Tá? Essa região é toda ela de suporte, então vamos ver se ela consegue segurar o Ibovespa nessa região ou não. Os vendidos, quem está vendido e muito bem vendido, parabéns, aproxime seu stop. Então isso aqui é um candle de indecisão e pode perfeitamente voltar para testar os 100 mil pontos ou até dar uma passada nisso aqui. Observe que a distância da média começa a ficar grande. Então se você está vendido em algum canto, aproxime seu stop e não fique fora, não deixe o ganho que você está tendo voltar para o mercado. Não é uma boa ideia. Capite? Bom, vamos lá, vamos ver o semanal, que é a ideia. No semanal, o índice tinha feito uma movimentação para baixo, justamente até essa região de suporte, onde nós estamos vendo. Chegou na parte superior da região, repicou, não conseguiu ultrapassar aquela resistência traçada em rosa lá de trás, de todo isso aqui. Não conseguiu, e de lá para cá foi só queda com uma semaninha de intervalo no meio. Tá? E queda, queda, queda e mais queda. Tá? Então, estamos ainda pelo semanal, não tem a menor perspectiva da coisa mudar de sinal, tá? Vir buscar esta região aqui embaixo. Se isso aqui não fosse uma região que pelo semanal não é tão gritante, tá? Pelo semanal, por isso tem coisas diferentes na minha tela. Pelo semanal, essa é uma região mais importante, tá? Porque vem lá de trás, ó, tem esses fundos, esse aqui, tá? Então essa região aqui em azulzinho, ela vai ser mais importante vista do ponto de vista semanal para tentar segurar o índice. E isso tá lá, cara, nos 90 e tantos mil pontos, lá embaixo. Né? 90 e poucos mil pontos. Nós estamos em 90 e tantos e aqui embaixo são os 90 e poucos mil pontos. Então, pelo semanal, isso aqui ainda tem caminho para percorrer, bastante caminho para percorrer. O diário já dá uma sensação de que está chegando né, mais para o final do seu movimento, inclusive com um exaurimento que eu mostrei na sexta-feira
isso aqui, ó, é tipicamente um exaurimento de movimento, vem andando numa certa inclinação e de repente faz um movimento parabólico para baixo. E isso tende a ser um exaurimento de movimento condizente com as três pernadas, de chegar e se aproximar do final desse movimento, estando numa região de suporte. Mas no semanal, isso não aparece. Tá? No semanal, a inclinação se mantém. Tá? Você pode até cogitar que isso aqui tem uma inclinação um pouco mais intensa ali, mas para mim é mais força barra. E pelo semanal não tem nenhum sinal de que isso aqui vai parar. Tá? A cara que vem aqui embaixo mesmo. Agora a gente tem que descobrir se vai ser o semanal ou o diário. Bom, o dólar futuro. Só salientando uma coisa. O Small Caps, que é um índice é um outro índice. Além do Ibovespa, você tem outros índices no mercado. Você tem o IBX50, IBX100, tem Small Caps. Quem não conhece esses índices, vale a pena conhecer, porque eles são composições diferentes e por isso permitem visões diferentes do nosso mercado. Tá? O nosso mercado tem em torno de 600 ações. 500 e varada, 600. Sendo que o índice é composto das 90 ações, mais ou menos 90 ações mais negociadas. Tem uma série de critérios para fazer parte do índice. Esses outros, mas a concentração no índice é muito grande em Petro, Vale e bancos. Se você pegar esses ativos, Petro, a 3 e a 4, a Vale e os bancos, os 6, 3 e 4, né, que vários deles têm isso, quando você soma isso tudo, dá 40% do Ibovespa. Ou seja, poucas ações, ou duas ações em um setor, impactam o Ibovespa de uma forma muito radical. Outros setores não têm esse mesmo tipo de concentração. Você pega os small caps, por exemplo, a ação que mais impacta os small caps é a Embraer. E ela dá aí uns 5%. Não tem nenhuma ação que passe disso. Então é muito mais diluído. Com isso você consegue muitas vezes ter uma visão um pouco diferente, uma visão diferente do mercado, às vezes melhor, às vezes pior, né? Vai depender daquilo que você estude. Tem o IBX50, o IBX100, critérios ainda diferentes para entrarem nesses índices e muito mais homogêneos do que o Ibovespa tende a ser. Bom, o Small Caps fazendo uma belíssima movimentação de alta ontem, 2,29, enquanto que o Ibovespa subiu apenas menos de 1, 0,92. Continua sendo um inside bar, tá? Mas chama a atenção que as empresas pequenas e de menor capitalização, mesmo assim, muito negociadas, porque para participar dos small caps tem que ser bastante negociado, fizeram uma movimentação mais intensa. Chama a atenção, porém, o que é desagradável, como também no índice, é a gente ver as médias todas alinhadas para baixo. Bom, vamos lá dar uma olhadinha no dólar. O dólar no diário ontem fez o gap. Esse aqui tem a cara de candle de ignição, tudo para ser um candle de ignição. Fez o gap de ignição, deu trade, foi na máxima do contrato anterior, que tinha sido essa aqui também, ó. E, cara, entrou uma pressão vendedora violenta no dólar e jogou ele todo de volta para baixo, para dentro da congestão de novo, tá? Isso mata esse candle de ignição? Não, não mata esse candle de ignição, mas enfraquece bastante a nossa visão como um candle de ignição. Geralmente é que faz um gap e vai. Nós até comentamos no diário ontem, durante a transmissão ao vivo, que eu até achava que isso aqui ia ser ultrapassado e vinha buscar a região entre isso e a média de 200. Essa região aqui. Não foi o que aconteceu, né? Ele realmente sentiu a máxima do contrato anterior. O dólar, parece essas linhas aqui, elas são mesmo muito importantes, galera. Muito, muito, muito importantes. Então tem que saber trabalhá-las, tá? E aí foi o que aconteceu. Deu essa queda aqui e voltou para a bendita da congestão que ele vinha há um tempão, o que é uma porcaria para trabalhar. Do ponto de vista semanal, ele vem nesse alargamento já há muito tempo e agora vem fazendo nada. Ele vem se mantendo abaixo da média de 20 todo esse tempo aqui. Tá? Então, do ponto de vista semanal, prazo mais longo, tal, o dólar vinha numa certa movimentação de alta depois desse candle muito poderoso que testou o alargamento. Tá? O alargamento foi traçado aqui atrás. Tá? Isso aqui já era linha traçada. Quando isso aconteceu, já era linha traçada. Mas então ele vem trabalhando abaixo da média de 20 e, portanto, a gente continua no semanal olhando isso aqui como uma perspectiva mais de queda do que de alta. A Petro ontem não fez no diário basicamente nada, ficou parada no mesmo lugar, né, 0,04, mas rodopiando na base dessa congestão do diário.
Tá? Então você observa isso aqui como uma congestão, ela veio lá de cima, chegou aqui embaixo e está rodopiando na base disso. Tá? Se você considerar isso aqui como uma congestão menor dentro da congestão maior, ela perdeu essa congestão. Então, tá feio isso aqui. Do ponto de vista de congestão, quem opera congestão, aqui é ponto de compra. É horrível, sim, eu sei, eu vejo isso aqui como horrível, mas continua sendo ponto de compra. Tá? Toda essa região é ponto de compra. Se você não está vendo do ponto de vista. Se você não opera congestão, você não sabe operar congestão, você não gosta de congestão e você não vê congestões, então a situação muda. Você aproxima o gráfico assim e vê ó, topos e fundos descendentes. Isso aqui é uma correção lateral, indica fraqueza do ativo. O ativo tem que se afastar da média e depois ele tem que voltar na média, fazer os movimentos de zigue-zague, tendo a média como guia. Isso aqui não conseguiu nem voltar na média. Ele não conseguia voltar nem na média de 9. Tá? A média que foi do preço, não foi o preço que foi na média. E quando encosta na média, né, a média vem aqui, encosta, empurra o troço para baixo. Então nós estamos nessa situação feia para perto, olhando por esse ponto de vista, que a probabilidade é vir buscar estes níveis aqui de baixo. No semanal, a situação não está lá também muito diferente. Tem a congestão, ela é visível no semanal. Tá? Está na base da congestão, isso aqui foi uma tentativa de rompimento. Está na base da congestão e os candles vêm se mantendo dentro do normal. O que chama um pouco a atenção é a diminuição do volume, mas nas quedas isso não é tão importante. A subida precisa de volume, para cair não precisa. Tá? Então, a diminuição do volume não é assim um troço que eu fale, ó, não vou fazer nenhum tipo de movimentação aqui por conta disso. Do ponto de vista semanal, tá feio também o negócio, né? Vem fazendo esse movimento meio truncadão e não vejo por que não viria buscar essa mesma região, exceto pela congestão. Quem trabalha congestões, quem entende de congestões, quem gosta de congestões, como é o meu caso, está pensando sempre em comprar isso aqui, que é base de congestão, eu quero comprar para voltar lá em cima. Não é o que a maior parte das pessoas vai fazer, até porque não sabem operar congestão. E aí o cara tem que trabalhar dentro daquilo que é possível. O que é possível? Você tira a congestão, tira tudo. E onde está o próximo suporte? O próximo suporte está aqui embaixo. E aí vai na direção do suporte. Certo? A Vale está fazendo aquilo que a gente esperava. Né? Ela tinha a congestão, testou, não conseguiu romper, como nós tínhamos falado, que não ia conseguir mesmo, mas tem esse hole in the wall. Tá? O hole in the wall é um setup muito específico que busca um suporte ou uma resistência, se fosse o contrário, o gap, né? Se o gap fosse de alta. Mas no caso, como é um gap de baixa, vai procurar o suporte importante. Essa palavra importante é fundamental. Tá? Não é o próximo suporte, é o próximo suporte importante. Tá? Ela veio no suporte. Só que esse não me convence como um suporte importante. Esse suporte aqui, dado por esta região. Um suporte realmente importante é este aqui embaixo, dado lá por trás, e pela média de 200. Como vocês podem perceber, na minha forma de ver o mercado, a média de 200 ela é muitíssimo importante. E nós falamos também sobre isso, já fizemos trade aqui atrás, em que a gente ia buscar a média de 200 e também não só ia buscar a média de 200, como também esperávamos um kick da média de 200. Temos trades pensando nisso, para prazos maiores, isso tudo em opções, tá? Então, se você não sabe operar opções, eu sugiro que você aprenda, porque te dá essa maleabilidade de operar esse tipo de coisa. Sem grandes riscos, o meu risco é totalmente limitado. Tá? Ontem mesmo eu coloquei. Não foi ontem. O vídeo, o vídeo ainda não saiu. Eu gravei ontem, mas o vídeo só sai amanhã. Uma saída que eu fiz em JBS, em que eu fiz uma operação que tinha um certo risco. A operação deu certo. Em um dia, deu 50%. Aí você fala, porra, que beleza, Campos. É óbvio que você não opera com valores extremos, com valores muito altos, porque também o risco, né, podia dar 50% negativo. Então, você tem que saber o que está fazendo. Por isso que esses livros aqui de opções, eles são muito importantes. Não é para ensinar o modelo. O modelo, cara, tem na internet, tem 300 mil livros aí, e isso aí é muito fácil. Tá? Os modelos são fáceis. O dureza é saber o que fazer, quando fazer e como conduzir o trade. E é aqui que a gente fala. É isso que eu me esfalfo de falar nesses livros. Como conduzir o trade, o que você deve montar,
tamanho de mão, como você, os custos, o que isso vai acarretar para você, tal, porque também o pessoal não pensa nisso. E aí o cara faz o trade e depois se espanta quando vem a nota de corretagem. O cara fala: pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aconteceu o que você não sabia. Que os livrinhos que ficam montando. Como montar opções? Aí vem o livro de opções. Aí o cara te ensina como é que monta. Tá bem. Isso é fácil. Isso tem 5.000 livros aí. Aí o cara não te mostra que tem esse detalhe. E esse detalhezinho, aquelas letras miúdas do contrato. É onde você se arrebenta. Nos meus livros não tem isso. A gente explica isso em detalhes. Em suma, Vale está vindo buscar no diário a região que nós esperávamos que viesse buscar aqui, perto de R$ 77, R$ 76, que é próximo da média de 200. E aí eu quero torcer, aí é torcida, tá? Para chegar aqui, quicar e dar uma subida. Se ela fizer esse movimento, vários dos meus trades vão ficar lindíssimos, lindíssimos. Torcida, né? No semanal, tá feio, né? O semanal é horroroso, tá? Ela perdeu a congestão, aonde vinha, fez um candle violento aqui, e esse candle, se não fosse pelo volume não ser tão espetacular, eu diria que era um candle de ignição de um início de movimentação. Tá? Então, olhando pelo semanal, isso aqui tá mesmo muito feio. Ela perdeu a média de 20, voltou ali para tentar fazer uma coisa e ó, socou abaixo da média com pressão. Então, quem está olhando isso aqui, só pelo semanal, está pensando em ela vir buscar esta região aqui, ó, de 60 e tantos reais. Então ainda faltam, sei lá, 20% de queda para Vale, olhando por esse ângulo aqui. Não tem nada no meio do caminho para impedir a Vale de cair. Tá? Olhando pelo semanal aqui, ó, não vejo grandes coisas. Deixa eu ver se isso aqui... Não. Tem um toque lá, tá? Não, muito irrelevante. Tá? Não tem nada impedindo a Vale de cair. Ó. Tem aqui nessa região, esta aqui em 65, que tem aquele toque, 66, esse toque. Aqui em torno de 60 e poucos reais tem. Antes disso, não. Pelo semanal, tá? Então, pelo semanal, isso aqui tá mesmo muito feio. Tendo em conta, eu não repeti o valuation depois da saída do novo balanço. Então, saiu um novo balanço anual, eu tenho que refazer o valuation, incluindo esse valor, para rever se esse valuation se mantém. Se ele se mantiver próximo disso, né, puder ser entre 100 e 90, vai ser basicamente a mesma coisa, e você joga 30% para baixo, esta também é a região em que o valuation mostra o ativo como muito barato. Então tenham isso em conta, que ele bateu no preço que é considerado o preço justo, e sendo justo a gente se desfaz do ativo, e agora está na direção do outro lado dessa moeda no valuation antigo. Eu não sei o novo porque eu não fiz. Do valuation antigo, esta era a região de preço bom, tanto é que era preço bom e muita gente concordou comigo que a Vale foi sendo comprada e comprada e comprada e comprada até subir. Vamos ver se vem de novo, né? Mas não está bonito esse gráfico aqui não, está bastante feio, diga-se de passagem. Os juros, tá? Esse é os juros do ponto de vista diário, vinha na sua queda bonitinha, tudo certinho, fez um candle com belíssimo volume, tentando jogar para cima, mas foi aquele jogou para cima e veio para baixo, porque abriu em gap e perdeu todo o gap. E ontem socou para baixo, perdeu inclusive essa zona de suporte que ele vinha trabalhando aqui e perdeu a zona de suporte. Então, juros, a priori, observa que tem essa, vamos botar a linha ali para vocês verem. Essa é a zona de suporte, dada por aqui e por aqui. Ele perdeu essa zona de suporte, então ele volta para esta mesma região. A indicação é, ele deverá buscar esta outra região aqui embaixo e potencialmente voltar a congestionar. A congestão nós não sabemos, mas a busca do suporte seguinte, que é justamente esse, sim, a probabilidade é muito grande. Então, juros em queda no diário, no semanal, não está diferente, vem também fazendo zigue-zagues descendentes, tá? E tudo indica a busca dessa região aqui embaixo. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês no semanal. E os setoriais? Cara, os setoriais não mudaram grandes coisas. Então, como pouca gente assiste e eles não mudaram basicamente nada, continua tudo como eu falei da última vez que eu falei, basicamente igual. Não mudou nada. Então, vale a pena vocês darem uma olhada no último setorial que eu falei e verem lá, tá bem? Porque não mudou grandes coisas. Tá? Um abração para todos vocês, um ótimo restante de fim de semana. Espero que tenham um fim de semana maravilhoso.
Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.